Falar um pouco sobre Lucas Moura e a volta, né, de Ferreirinha, o retorno de Lucas Moura, né? Primeiro jogo que ele vai fazer pelo Brasileirão aí, ele não joga desde o dia 10 de março, aquele jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista no Allianz Parque, um tempo aí fora, a gente já tá quase em maio, assim, foi um tempo, um período longo onde ele fez toda a recuperação do trauma no joelho, né? E depois toda a preparação, uma preparação pensada e voltada para uma volta segura. Inclusive nesse treinamento véspera do jogo contra, ou antivéspera, né, do jogo contra o Fortaleza, véspera e antivéspera, ele teve movimentos e tal, tranquilos, já tá 100% apto a voltar. A questão mais é ritmo de jogo aí, já que ele ficou parado aí um tempo, só fazendo recuperação e depois voltou para o campo para treinar. Lucas Moura é um jogador muito importante, um jogador que não tem um histórico assim de lesões, mas teve lesões importantes e essa foi uma lesão assim que desfalcou o São Paulo nesse início de temporada, nesse início de Libertadores, principalmente Campeonato Brasileiro. Mas o Lucas Moura, que é uma liderança técnica do São Paulo dentro de campo, também teve agindo muito nos bastidores, acompanhando o São Paulo em todos os jogos, falando no vestiário, dando uma espécie de preleção, né, para os companheiros. Ele tem essa liderança mesmo, ele exerce isso dentro do elenco do São Paulo, principalmente com os mais jovens, que o veem como uma referência, né? Então a volta do Lucas Moura é muito comemorada nos bastidores do São Paulo. E eu vou falar também agora do Ferreirinha, né? Porque foi mais um susto, né? Ferreirinha jogou meio tempo no jogo lá em Fortaleza, no Ceará, naquele empate em 1-1, e era programada essa participação dele só um tempo, né? Aí já fez gelo na coxa, voltou, se reapresentou, mas sentiu um peso, né? Aquela perna mais pesada, uma dorzinha ali e tal. E aí ele foi poupado no jogo de terça-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do Náutico, né? Vitória do São Paulo, vitória simples 2-1. E aí o Ferreirinha no dia seguinte, né, na reapresentação, já estava treinando normalmente. Então é um jogador que também reforça o São Paulo. Então são dois grandes reforços aí para o time do Zubeldia, Lucas e também Ferreirinha, liberados aí. Ferreirinha mais por precaução, mas o Lucas liberado aí pelo DM e pelo Refis para poder jogar pelo São Paulo novamente. Gostaram aí dessa grande novidade ou dessas grandes novidades aí do São Paulo para jogo contra o Fortaleza? Deixa nos comentários aqui. Bora direto falar sobre o São Paulo com a volta de Lucas Moura, que está relacionado para a partida do Tricolor nessa sexta-feira contra o Fortaleza, Campeonato Brasileiro, jogo no Morumbis. Retorno do meio atacante depois de 10 partidas. Ele havia sofrido um trauma no joelho direito num confronto de 10 de março. Recuperação em volta super importante e aguardada, até porque o São Paulo vinha sofrendo com enormes problemas em relação a desfalques. Caleri, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Arboleda, entre outros. Foram as baixas nos últimos jogos e o São Paulo conseguiu sobreviver sem perder nas últimas partidas. Só para completar em relação ao Tricolor, o São Paulo tenta acabar com um incômodo jejum diante do Fortaleza. Não vence o adversário desde 2020 e a vitória é importante para um São Paulo que empatou demais no Campeonato Nacional. Para de falar sobre Jorge Jesus, que de acordo com a imprensa saudita não é mais técnico do Al Hilal. Já havia contado para vocês na noite dessa quarta no meu blog e na manhã dessa quinta aqui no canal sobre a iminente demissão do treinador. Inclusive o Al Hilal havia marcado uma reunião para comunicar sua decisão em relação ao JJ. Jogadores brasileiros da equipe saudita haviam sido avisados inclusive de que a folga de 2 dias seria ampliada para 3, porque o desejo do Al Hilal era demitir o JJ e já encontrar um substituto durante essa parada. Importante dizer que, de acordo com a imprensa saudita, o substituto temporário, interino, do Jorge Jesus é Mohamed Din Al-Shalal. Só para completar em relação ao Jorge Jesus, havia sido contratado na temporada passada com um primeiro ano impressionante. Sequência gigante de vitórias, o título saudita de forma exemplar. Já na temporada atual a coisa não funcionou. Na última terça-feira, eliminação nas semifinais da Champions Asiática com derrota por 3-1 para o Al-Ahly. Distância em relação ao Al-Ittihad, que é o líder do campeonato saudita, é de 6 pontos a 5 rodadas do fim. Existia inclusive a expectativa de que o JJ pudesse ao menos comandar a equipe no Super Mundial de Clubes, mas a decisão do Al Hilal foi de dispensá-lo agora, a 2 meses do fim do contrato, caminho livre para a seleção brasileira contratá-lo. Se é que o Edinaldo Rodrigues trabalhará com essa questão. Só para fechar,
Nessa atual passagem, a segunda do JJ pelo futebol saudita, 105 partidas no Al Hilal, 83 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Marco Silva, português que comanda o Fulham na Inglaterra, é hoje tratado pela imprensa saudita como prioridade para o Al Hilal. Quero falar agora sobre seleção brasileira. Já havia contado para vocês na live de terça-feira e muita gente me chamando de louco que a CBF não desistiria facilmente do Ancelotti. E eu cravava isso enquanto praticamente toda a imprensa no Brasil e no mundo davam a negociação entre seleção brasileira e Ancelotti como encerrada, que não havia mais acordo. O tempo passou e nessa quinta-feira, cerca de 48 horas depois, vários veículos de comunicação afirmando que Ancelotti segue na mira e nos planos do presidente Edinaldo Rodrigues. Eu havia cravado essa situação na terça-feira, porque não é que o Ancelotti é o preferido do presidente da CBF, ele é o muito preferido. É o plano A, B, C, D, E, F. O Edinaldo, inclusive, já engoliu alguns sapos por conta dessa vontade de contratação do treinador italiano. E como o que emperra agora é justamente a multa rescisória que o Real Madrid não quer pagar, a tendência é que CBF e Ancelotti, anunciando o fim de uma negociação, isso pudesse facilitar a saída do Ancelotti com o recebimento da multa rescisória no futebol da Espanha. A CBF topa aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se vai haver ou não a demissão do treinador italiano. Se essa demissão for confirmada em breve, aí o caminho fica ainda mais livre para que o Ancelotti se torne técnico. Se o Ancelotti ficar até o fim do Campeonato Espanhol, a intenção do Edinaldo Rodrigues é de esperar pelo fim de La Liga para anunciar seu novo treinador. Só para completar, nessa quinta-feira, o jornal O Globo chegou a cravar que existe uma negociação em andamento entre Abel Ferreira e CBF. Vou confirmar e reafirmar aquilo que eu havia contado no vídeo dessa manhã, depois de conversar com uma fonte importante na entidade máxima do futebol brasileiro. O Abel, nesse momento, está completamente descartado. O Ancelotti é o plano A. Se não der certo com o Ancelotti, eles vão tentar o Jorge Jesus e só aí o Abel Ferreira apareceria como alternativa. Má notícia para torcedores do Fly, em especial para o Bruno Henrique. A Justiça negou um pedido de sigilo do Bruno Henrique e de seus parentes naquela operação que envolve investigação de apostas esportivas. Dessa maneira, a Justiça enviou todas as provas colhidas pela Polícia Federal para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e para a CPI. E essas provas contra o Bruno Henrique e seus familiares. Acho que vai ser difícil para o BH comprovar algo contrário a uma manipulação em relação ao cartão amarelo que ele sofreu contra o Santos em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. Antes desse cartão, ele vinha conversando com o irmão e, por consequência, o irmão com outros familiares em relação a esse cartão amarelo. Não se trata de uma mega operação que envolva, por exemplo, grandes empresas, mas a situação para o Bruno Henrique é bastante complicada. O STJD, inclusive, pode instaurar um novo inquérito contra o jogador no âmbito esportivo. Bora falar agora sobre a camisa da seleção brasileira, a famosa e tão barulhenta camisa vermelha. O site Foot Headlines, o mesmo que na semana passada cravou que Nike e CBF já haviam se acertado em relação a uma camisa vermelha, que seria a segunda para a disputa da Copa do Mundo de 2026, camisa amarela número 1 e a vermelha número 2, o Foot Headlines trouxe novidades. De acordo com a apuração do site, existe a camisa, já está tudo definido, mas diante da repercussão extremamente negativa entre o povo brasileiro por conta da camisa vermelha, que nada tem a ver com as cores da bandeira, e também por conta da conotação política, pelo vermelho estar associado a quem é de esquerda no Brasil, existe a chance de a Nike e a CBF voltarem atrás e substituírem esse modelo por uma camisa mais convencional. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o tema. Use o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o assunto, beleza? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias maroto do maior clube do Brasil. A gente tá falando do São Paulo. Se você gostou do vídeo, chega aqui, deixa aquele moral pra gente, assina o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo assim que a gente vier postando. Já chega deixando aquele like, se inscreve no canal. Um grande abraço no coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Fui.